Olá, pessoal, espero que todos estejam muito bem nesse momento. Então, vamos dar início, né, a mais uma aula, mais uma apresentação. E quando falamos em tratamento com produtos de cannabis, temos que entender como os canabinoides presentes em um extrato irão atuar em nosso organismo, realizando as suas ações. A base para esse entendimento é o sistema endocannabinoide. Eu sou Adriana Grosso, formada pela USP de Ribeirão Preto em Ciências Biológicas, tenho doutorado em Ciências, Cardiologia pelo INCOR, Faculdade de Medicina da USP, e eu sou Medical Science Liaison na Hemp Meds Brasil. Muito bem, sempre houve uma curiosidade científica de como a cannabis e seus compostos agiam no organismo humano. Toda a ideia iniciou com Rafael Mechoulam, um químico israelense, que nos idos lá de 64 descobriu e isolou o tetrahidrocannabinol, o THC. Poucos grupos na época se arriscavam a estudar a cannabis, então muito tempo se passou até que se compreendesse a relação mais próxima de compostos da planta e um sistema específico do organismo animal e organismo humano. Quando pesquisadores norte-americanos da Universidade Johns Hopkins identificaram receptores no cérebro capazes de se vincular a opiáceos, isso em 1973, alguns cientistas esperavam que a descoberta de receptores para substâncias ativas da cannabis viria logo a seguir, só que não, né? Não aconteceu. Foi somente após 15 anos na St. Louis University School of Medicine, em que especialistas observaram que o cérebro de mamíferos tinha receptores, né? Aquelas moléculas proteicas incorporadas às membranas celulares e que respondiam farmacologicamente a compostos encontrados na cannabis. A descoberta do receptor CB1 estimulou outra busca ainda mais intrigante. Se existisse receptor de superfície celular específico para um canabinoide externo, era preciso encontrar endocannabinoides produzidos pelo próprio organismo, pelo próprio corpo, que justificassem a existência desses receptores específicos. Cada membrana celular tem muitos desses receptores para determinadas moléculas de mensageiros que influenciam a atividade da célula. Assim como o estudo do ópio resultou na descoberta das endorfinas, substâncias produzidas no próprio cérebro e semelhantes à morfina, assim também a pesquisa com cannabis levaria à descoberta desses compostos endógenos, enzimas específicas e receptores que foram, em conjunto, denominados de sistema endocannabinoide. Então, estamos falando de um sistema de sinalização molecular até então desconhecido, e que para muitos médicos ainda permanece desconhecido, pois jamais ouviram falar sequer em aulas de graduação ou de especialização, que desempenha um papel crucial na regulação de uma ampla gama de processos biológicos. Esse sistema, que é o sistema endocannabinoide, modula como nós experimentamos a dor, como vivemos o estresse, o sono, a fome, o nosso ritmo circadiano, né? Regula a pressão arterial, a densidade óssea, fertilidade, trânsito intestinal, humor, metabolismo, memória e muito mais. Então, é desse sistema que nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente agora. Deixa eu ligar aqui o meu pointer para falar para vocês, né, desse esquema em que podemos ver as substâncias endógenas ou endocannabinoides mostrados em vermelho. A primeira delas é o que nós vemos aqui, AEA, ou então chamada de anandamida, a primeira a ser descoberta. A anandamida é sintetizada a partir de derivados de ácidos graxos poliinsaturados, né, como é o caso do ácido araquidônico, pela ação da enzima NAP-PLD, como nós vemos aqui nessa sequência. Essa enzima é uma enzima de síntese
né, chamada fosfolipase N-acilfosfatidil-etanolamina, e é degradada pela enzima Fa, aminohidrolase de ácidos graxos. O segundo endocannabinoide é o 2-AG, como nós vemos nessa figura de baixo, tá? Esse 2-AG, ou 2-araquidonoilglicerol, é também parte de moléculas de ácido araquidônico, então ele é produzido a partir desse ácido araquidônico sob atividade da enzima diacilglicerol lipase, né? Como nós vemos aqui em azul, né? E sendo catabolizada pela atividade da MAG-L, ou monoacilglicerol lipase, como está aqui nesse último quadro. Então, nós temos aqui componentes, os endocannabinoides, AEA e 2-AG, temos as enzimas de síntese e as enzimas de degradação. Acompanhem comigo, nesse próximo slide, a anandamida e o 2-AG atuam em receptores específicos encontrados nas membranas celulares e denominados CB1 e CB2. Aqui nesse esquema, nós temos apenas um dos receptores, que é o CB1. Vejam que um dos endocannabinoides, o 2-AG, ele está sendo produzido no elemento pré-sináptico e é transportado para interagir com receptores CB1 no elemento pré-sináptico. Desculpa, o 2-AG está sendo produzido no elemento pós-sináptico e está sendo levado para interagir com receptores CB1 ou CB2, aqui só mostrado o CB1, né, no elemento pré-sináptico. Quando essa substância endógena se associa ao seu receptor específico, provoca uma série de efeitos moduladores que combinam na liberação de neurotransmissores, tanto excitatórios quanto inibitórios na fenda sináptica, os quais agirão no elemento pós-sináptico, definindo as ações celulares necessárias naquele momento. A produção dos endocannabinoides é restrita, é sob demanda, e não em grande quantidade para serem armazenadas em vesículas, como nós normalmente conhecemos aí das sinapses tradicionais. Bom, nessa imagem nós vemos que os receptores canabinoides, eles pertencem à subfamília dos receptores de membrana ligados à proteína G. A ativação desses receptores tipicamente inibe a adenilato ciclase, com consequente fechamento dos canais de cálcio e abertura dos canais de potássio, com consequente estimulação de proteínas quinases. Agora, dependendo do momento, da necessidade do organismo, da combinação do receptor e o endocannabinoide e ainda o tipo celular, nós podemos estimular ou inibir diferentes vias de sinalização, né? Vejam que aqui nessa figura nós temos os receptores CB1 e CB2, né, postados aqui na membrana, tá? E que a simples ativação de um único receptor canabinoide por substâncias endógenas ativa e inativa, né? Prestem atenção, senhores, que as setas verdes correspondem à ativação, enquanto que as setas vermelhas, né, vão corresponder à inibição. Então, nós podemos ter aqui, né, várias atividades, né, fazendo com que haja tanto ativação quanto inibição. Inicialmente, dependendo de como nós atuamos sobre as proteínas, né, os subtipos das proteínas G, né, e também como nós ativamos aqui as vias de sinalização. Só um minutinho, deixa eu tomar um golinho de água aqui, por favor. Então, nesse exemplo, nós podemos ver muito bem ativação, indicado pelas setas verdes, ou inibição de determinadas vias, né, indicada pelas setas vermelhas, tá? Concomitante a essa ativação ou inibição, nós vamos ter uma miríade
de ações que tanto pode ser, por exemplo, nesse caso, relacionado, né, ao controle da atividade, né, cancerígena, atividade tumoral. Temos atuações tanto em ciclo celular, proliferação, morte celular, migração de células, né, transformação de células e metástase, progressão do tumor. Então, uma miríade de vias de sinalização com ativação ou inibição podem propor aí um conjunto complexo de sinais. E hoje se sabe que esse esquema de sinalização é realmente complexo, onde tantos outros modelos de receptores estão envolvidos, assim como vários endocannabinoides, como nós podemos ver aqui embaixo, né, uma quantidade variada de endocannabinoides, né, neurotransmissores e outros sinalizadores, para que a resposta seja de múltiplos efeitos. Sendo assim, resumindo esses primeiros slides, nós temos que o sistema endocannabinoide é um sistema sinalizador, né, composto basicamente de receptores CB1 e CB2, composto também pelos ligantes endógenos, anandamida, AIA, 2-araquidonoilglicerol, 2-AG, e as enzimas de síntese e de degradação do metabolismo endocannabinoide. Temos também propriedades do sistema endocannabinoide, ou seja, a síntese sob demanda, a sinalização retrógrada, né, a neuromodulação e múltiplos efeitos, né, com vários receptores, que nós vamos comentar agora, e esses receptores trabalhando sob regime de promiscuidade molecular e com a possibilidade de formação de heterodímeros, sendo essas duas propriedades que veremos então a seguir. Nós temos aqui que o receptor CB1, ele é mais abundante, um dos mais abundantes receptores cerebrais, expresso predominantemente nos neurônios pré-sinápticos, mas também se encontra presente no sistema nervoso periférico. De fundamental importância para o conhecimento médico é entender que agonistas endógenos e os receptores CB1 se expressam em vários outros órgãos da periferia. Já os receptores CB2 estão presentes nas células, basicamente, do sistema imunológico. Mas isso não quer dizer que o sistema endocannabinoide se prende aos receptores CB1 e CB2 e aqueles dois endocannabinoides, né, substâncias endógenas que nós comentamos, AIA e 2-AG. Recentemente, outras substâncias endógenas do sistema endocannabinoide têm sido descobertas, como OEA, o N-oleoil-etanolamina, e o PEA, N-palmitoil-etanolamina, além da possibilidade da utilização de outros receptores, como, por exemplo, TRPV1, que é um receptor vaniloide, e, assim como ele, receptores nucleares, PIPAR-alfa e PIPAR-gama, conferindo ao sistema endocannabinoide uma maior variedade de ação e de respostas. Dá-se o nome de promiscuidade molecular à propriedade dos endocannabinoides de se ligarem a diferentes tipos de receptores, produzindo cada qual os seus efeitos específicos, como veremos aqui nessa figura. Venham comigo. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma anandamida, por exemplo, ou 2-AG, atuando em receptores CB1 cerebrais, modulando humor e memória. Nós temos a mesma anandamida e o 2-AG também atuando em receptores, por exemplo, vamos pegar aqui um outro, receptores vaniloides, por exemplo, TRPV1, né, modulando aí a sensação de dor. E nós temos a anandamida atuando, por exemplo, em receptores PIPAR, como o PIPAR-gama cerebral, que sinaliza propriedades neuroprotetoras. Então, dada a sua interação com sistemas igualmente importantes, como dopaminérgico, serotoninérgico, GABAérgico, opioidérgico, colidérgico, entre outros,
o efeito terapêutico dos canabinoides pode muitas vezes ser alcançado por meio desses outros sistemas, atuando em dependência ou não com os receptores canabinoides. Nós podemos ver também que nem sempre a atividade do receptor é uma atividade isolada. Há possibilidade de formar heterodímeros, como nós conferimos aqui nessa imagem, a combinação de receptores próprios do sistema endocannabinoide com outros tipos de receptores, já bastante conhecidos, né? Então, como nesta primeira figura, em que os receptores endocannabinoides CB1 aparecem associados, por exemplo, a receptores opioides para modulação da dor. Então, isso que nós chamamos de formação de heterodímeros, e com isso nós temos mais ainda uma multiplicidade, uma possibilidade, né, de multiplicar os sinais e multiplicar as ações, né, a partir do sistema endocannabinoide. E a pergunta é, por que exatamente essa multiplicidade de sinais? Onde exatamente, em que células, em que momentos o sistema endocannabinoide estará atuando? Toda essa sinalização tem um único propósito, né, que é, na verdade, um propósito muito abrangente, que é recobrar o equilíbrio fisiológico após alterações agudas ou crônicas do que nós conhecemos como homeostase celular. Ethan Russo descreveu, primeiramente em 2004, o efeito da deficiência clínica de endocannabinoides. Essa teoria foi verificada em determinados padrões de sintomatologia. Foi verificado que quando há determinados padrões de sintomas, esses se correlacionam a níveis de endocannabinoides reduzidos e a um tônus endocannabinoide deficiente. Essa teoria foi revisitada pelo mesmo autor em 2016. Vamos ver aqui alguns exemplos. Antes disso, foi mostrada em pacientes, crianças portadoras do espectro autista, né, que há uma menor concentração de anandamida plasmática em portadores de autismo, em relação ao grupo controle em determinadas pesquisas. Primeiro, as pesquisas de 2018, então nós vemos aqui a concentração plasmática de anandamida, né? Concentração essa que são menores em crianças portadoras, né, do espectro autismo em relação ao controle, enquanto nós vemos também desta outra publicação, né, relacionando aí crianças também com espectro autista, em que a concentração de anandamida se mostrou também reduzida em relação ao grupo controle. Então, baixos níveis de anandamida, né, de endocannabinoides circulantes em crianças portadoras do espectro autista, em ambos os estudos de 2018 e 2019. Existem várias linhas de evidência sugerindo que o sistema endocannabinoide ele está presente e é um importante regulador em vários aspectos da resposta ao estresse. Quanto mais intenso o estímulo estressor, maior será a liberação do hormônio CRH, o hormônio estimulador de corticotrofina. Tá? Essa liberação maior de CRH acontece a partir da amígdala basolateral. Quando o CRH ativa o seu receptor, a atividade da enzima de degradação de anandamida também aumenta, como nós vemos aqui, né? Lembrando que a FA é aquela enzima de degradação de anandamida. Quando o CRH, então, ativou o seu receptor, fez com que a quantidade da enzima degradadora da anandamida aumentasse, a enzima rapidamente metaboliza a anandamida, reduzindo seus níveis plasmáticos. Esse é um dos estímulos que eleva mais intensamente a atividade do eixo HPA, o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, resultando em níveis muito elevados do hormônio cortisol.
Ou seja, o que nós temos aqui? Mais baixos níveis de anandamida circulante correlacionam-se com a mais alta ansiedade. Da mesma forma, o sistema endocannabinoide também foi recentemente implicado na regulação do metabolismo ósseo. Existem evidências de que os endocannabinoides são produzidos no microambiente ósseo. Foi relatado que camundongos fêmeas com deleção direcionada do receptor CB1 têm um defeito na diferenciação dos osteoclastos e são resistentes à perda óssea induzida pela ovariectomia. Por outro lado, evidências derivadas de estudos genéticos, né, têm mostrado também, do ponto de vista farmacológico, indicam que os receptores, tanto CB1 e CB2, desempenham um papel na regulação da diferenciação dos osteoblastos e na diferenciação óssea. Verificou-se que camundongos com deleção direcionada do receptor CB1 desenvolvem osteoporose com aumento da idade e como resultado da redução na formação óssea e do acúmulo de adipócitos no espaço medular. Os endocannabinoides, eles são importantíssimos aqui nesse metabolismo, né, tanto na formação quanto degradação óssea, especialmente na regulação da remodelação óssea, porque o receptor CB1 é expresso nas aferências do nervo simpático aos osteoblastos, e sua ativação inibe a liberação de norepinefrina, que por sua vez inibe a formação óssea e estimula a reabsorção. Então, podemos pensar que a ativação de receptores CB1 por 2-AG derivados do tecido ósseo pode estimular a formação óssea ectópica sob certas condições patológicas, por meio desse mecanismo retrógrado, né, que eu acabei de mostrar aqui para os senhores. Nós vamos ver também um outro exemplo a seguir relacionado à sinóvia. A sinóvia é um tecido ricamente vascularizado e inervado, né, que fica inflamado tanto na artrite reumatoide quanto na osteoartrite. As células sinoviais, indicadas aqui por essa seta escura, semelhantes a fibroblastos, situam-se no centro do tecido sinovial, produzindo líquido sinovial e mediando as propriedades tanto pró quanto anti-inflamatórias na sinóvia. Várias citocinas atuam no fibroblasto e induzem a liberação de outras citocinas, criando assim um ciclo complementar de inflamação, gerando mais inflamação. Então, várias citocinas atuam no fibroblasto, induzem a liberação de outras citocinas. Vamos ver alguns exemplos. Então, a gente tem que a interleucina 6 medeia a dor. Metaloproteinase 3 medeia a destruição da cartilagem. CCL2 é uma proteína quimioatrativa de monócitos, como nós podemos ver aqui nessa parte do desenho. E monócitos dão a origem a osteoclastos, que vão reabsorver o osso. E macrófagos infiltrantes vão, na sua ação, perpetuar esse processo inflamatório. O receptor CB2 ele foi investigado como um alvo potencial para o tratamento da dor crônica associada a essas doenças tão comuns e que muitas vezes ficam, né, crônica e não tem resolução, como a osteoartrite e a artrite reumatoide. A produção de CCL2, metaloproteinase 3 e interleucina, como nós citamos, foram todas suprimidas quando foi utilizado este agonista do receptor CB2, né, seletivo, aplicado aos fibroblastos. A osteoclastogênese de monócitos também foi suprimida, mostrando que a ação de endocannabinoides ou agonistas, né, podem intervir no processo inflamatório relacionado aqui à osteoartrite e
a artrite reumatoide, né, que correspondem a processos inflamatórios. Então, CB2 acionado nesse processo pode agir no sistema endocannabinoide, promovendo, então, um controle bastante efetivo. Considerando a rota dos neurônios sensoriais, foi provada a existência de receptores CB1 e CB2, tanto na periferia, quanto em área espinal, como também em áreas supraespinais. Segundo os autores de ambos esses trabalhos, endocannabinoides têm efeitos antinociceptivos em modelos animais, tanto de dor aguda, dor inflamatória e neuropática. Receptores CB1 e CB2 localizados em locais periféricos, espinais e supraespinais são alvos importantes que medeiam esses efeitos antinociceptivos. Os mecanismos subjacentes aos efeitos analgésicos desses canabinoides são inibição de neurotransmissores pré-sinápticos e liberação de neuropeptídeos, modulação da sinapse neuronal pós-sináptica, né? Então, através das vias, né, de sinalização pré-pós-sináptica, ativação de uma via inibitória descendente da dor, com reduções tanto na sinalização neuroinflamatória, como modificações, especialmente dos componentes, né, supraespinais, de modulação da parte emocional da dor. Este caso é um caso extremamente interessante. É o caso de uma senhora de 66 anos com uma longa história de insensibilidade à dor associada, como os senhores podem ver aqui, a lesões graves. Foi identificada uma microdeleção no pseudogene da FA, né? Lembrando que a FA é aquela enzima que faz a degradação da anandamida logo após o seu uso, né? Então, foi identificada uma microdeleção no pseudogene da enzima FA, conferindo a essa enzima uma expressividade gênica e uma atividade reduzidas. Lembrando, então, que a FA é a enzima catalisadora da anandamida, as concentrações circulantes desse canabinoide, né, da anandamida, e de outros, como nós podemos ver aqui na base desse slide, as concentrações circulantes desse e de outros canabinoides foram normalmente alteradas, foram elevadas justamente por falta dessa enzima que faria a degradação, né, dos endocannabinoides. Então, o que nós temos aqui nesse caso, né, é que as concentrações circulantes do canabinoide e de outros, né, como as amidas dos ácidos graxos, né, como nós vemos aqui, a PEA, OEA, 2-AG, AEA, estavam significativamente elevadas nesse caso, que foi correlacionado, né, com exatamente essa sintomatologia de insensibilidade à dor. Outro caso bastante interessante é o caso do sistema da correlação entre sistema endocannabinoide e obesidade. Analisando a obesidade aqui, através desse artigo, né, dessa análise, um artigo mostrando aqui dados clínicos, 20 mulheres obesas foram comparadas a 20 mulheres magras. Níveis circulantes de anandamida e 2-AG estavam elevados, respectivamente em 35% e 42% em mulheres obesas. Os níveis de RNA mensageiro do receptor CB1 e, novamente, da enzima FA no tecido adiposo, né, dos indivíduos obesos mostraram-se reduzidos em 34% e 59% desses indivíduos. Então, o que nós podemos dizer? Que há uma forte correlação negativa entre a expressão da FA no tecido adiposo e concentração de endocannabinoides circulantes
né, desses indivíduos, mostrando a obesidade. Aqui nós vemos também representados receptores do sistema endocannabinoide em doenças neurológicas agudas ou degenerativas. A ativação de receptores em caixas de cor laranja, como nós vemos aqui, por exemplo, né, nos dão a ideia de sinalização deletéria. A ativação de receptores em caixas azuis nos dão a ideia de sinalização protetora. Quando nós vemos caixas brancas, né, caixas claras, como essas que nós vemos aqui espalhados, né, pela imagem, né, nós pensamos que essas caixas incolores podem determinar uma sinalização tanto deletéria ou protetora, o que vai ser determinado pelo contexto. Então, nós vemos aqui, nessa primeira situação, que a ativação endocannabinoide retrógrada por receptor canabinoide pré-sináptico, CB1, em alguns neurônios glutamatérgicos, ela é protetora em doenças neurodegenerativas agudas e crônicas. No entanto, em condições mais crônicas, a sinalização CB1, ela pode perder seletividade espacial, espalhando-se por outras populações de receptor CB1, como aquelas em outros neurônios ou terminais GABAérgicos e astrócitos em sinapses tripartidas. Nos últimos dois casos, a sinalização CB1 contribui para a citotoxicidade. Da mesma forma, as interações endocannabinoides com canais pré-sinápticos de cálcio tipo T e receptor acoplado à proteína GPR55 em neurônios, né, essas podem, com receptor vaniloide, por exemplo, em neurônios, o microglia inflamatória, pode neutralizar ou contribuir para a excitabilidade neuronal e excitotoxicidade do glutamato, enquanto que o receptor vaniloide pós-sináptico reduz a excitotoxicidade do glutamato ao inibir a sinalização do receptor vaniloide. Então, nós vemos aí que cada vez mais se tem descoberto essa interação entre vários tipos de receptores, né, vários tipos de substâncias, né, do próprio sistema endocannabinoide atuando nessa variabilidade e criando tanto sinalização positiva quanto negativa, vai depender muito das condições. Passando agora aqui para a letra B, nós podemos ver que condições hipóxicas ou lesão neuronal ativam a microglia, que pode ter fenótipos tanto pró-inflamatórios, que vamos chamar de M1, ou protetores, que vamos chamar M2, como nós vemos aqui na figura ao lado. Muito bem, ativação de receptor CB2 e receptor PIPAR-alfa, PIPAR-gama promovem o fenótipo M2. Receptor acoplado à proteína GPR18 e 55 regulam a migração microglial. Mas se são anti-inflamatórios ou pró-inflamatórios, isso não está ainda muito claro. Sabe-se apenas que o papel do receptor vaniloide na regulação do equilíbrio M1-M2 é controverso e pode depender ainda do contexto. Ativação de receptor CB1 e CB2 estimula a migração, proliferação de células-tronco neurais, respectivamente, e junto com o PIPAR-gama, né, em especial, induz a neurogênese adulta, né, como nós podemos concluir e ver aqui nessa parte final aqui da figura. Muito bem, sendo o sistema endocannabinoide um sistema modulador, cuja funcionalidade tem como base a manutenção da homeostase, é possível que ele seja alvo para possíveis modulações terapêuticas em outras condições clínicas. E aqui eu vou citar somente algumas possibilidades. Olha só, o sistema endocannabinoide pode ser um alvo para drogas ansiolíticas. O sistema endocannabinoide está
de alguma forma relacionado também à modulação da síndrome do intestino irritável, né? Um grande fator inflamatório envolvido nessa doença. O sistema endocannabinoide também pode modular, né, alterações do sono, pode estar implicado, né, também, talvez, na regulação daqueles casos de adicção. E também o sistema endocannabinoide, isso já é mostrado, né, em alguns protocolos pré-clínicos, né, em alguns clínicos, que pode ser um grande alvo terapêutico para também outros sistemas inflamatórios, como é o caso da endometriose. De qualquer forma, já estamos terminando, tanto a sinalização endógena, esse é o recado que eu gostaria de deixar para os senhores, tanto a sinalização endógena como a exógena atuam sobre o sistema endocannabinoide. E isso para produzir os seus efeitos, tá? Os efeitos benéficos que vão controlar e manter o organismo sempre em equilíbrio, sempre com o melhor bem-estar, tá? Então, eu sou Adriana Grosso, MSL da HempMeds, também fico à disposição dos senhores para informações, né, para orientações, para materiais, e gostaria de conversar com todos os novos prescritores, né, que estão aqui presentes. Então, possivelmente, eu consiga dar uma palavrinha com vocês aí e os procure durante a semana. Agradeço a participação de todos e vamos agora discutir um pouquinho, responder as perguntas, né, e conversar aí com todos vocês. Muito obrigada.